Bom dia mais uma vez, né? Então, a gente vai começar o nosso estudo. Basicamente, o que a gente vai falar sobre o nosso estudo é baseado naquilo que eu, e talvez não só eu, mas algumas pessoas têm pensado bastante nas últimas semanas, até mesmo meses. E eu acho que é interessante a gente ter essa oportunidade, né? Esse meio que a gente tem aqui, para a gente gerar uma discussão saudável, para a gente conversar e pensar em cima dessas coisas, que é basicamente nos estudos que foram apresentados, né, nas ideias, nas parábolas, apresentadas pelo ancião Parminder, especialmente nos estudos de setembro e dezembro do ano passado. Enfim, que eu acho que para todos nós foi de alguma maneira marcante, trouxe coisas que nós não víamos dessa maneira, ou coisas que até víamos, enfim, confirmou, mas acho que gerou bastante comoção de alguma forma no movimento. Ele, né, no estudo de dezembro, ele deixou isso claro. E foi um processo que aconteceu comigo de alguma forma, mas em especial nos estudos de dezembro, porque nos de setembro eu tinha ficado tranquila, achei maravilhoso. E os de dezembro parece, não sei se alguém mais teve essa impressão de que houve alguma contradição ali, como assim, o que eu estava achando que tinha achado tão legal, mas também parece que agora não dá mais, não vai ser mais assim. Mas estudando eu consegui entender um pouco melhor, eu vim trazer para vocês, de alguma forma, uma proposta, tanto lançar umas dúvidas que eu tenho, quanto uma proposta do que eu entendi, de alguma forma ajudou a acalmar meu coração, né? Sabendo que ainda tem muita coisa a ser revelada, coisa a ser estudada, sabendo que a gente tem que ter paciência, né? E humildade para entender essas coisas. Mas não quero só ficar falando, eu quero que vocês também contem um pouco da experiência de vocês, da visão de vocês, porque eu acho que não só é muito saudável, mas também é o propósito desses grupos locais, desses grupos menores, que a gente tem a oportunidade de, até o Parminder recomendou, ter esse debate saudável, ter uma discussão em que a gente possa pensar, falar das coisas que às vezes a gente, enfim, às vezes até tá meio aflito, digamos, porque eu acho que é mais saudável a gente compartilhar isso e crescer de alguma forma e pensar, né, como, enfim, refletir sobre essas coisas e buscar tirar algo de bom, uma reflexão e nos animarmos a essa confiança, do que às vezes a gente alimentar dúvidas e amarguras no nosso coração e, enfim, isso de alguma forma nos afastar do movimento, nos abrir brechas para outras coisas, enfim. Então, eu queria que, para começar, deixa eu ver quem está por aqui, começar realmente com uma pergunta sobre esses estudos. Eu sei que, eu acho que na aula passada, no sábado passado, o Pedro deu um estudo também abordando um pouco desses temas, mas eu vou para um caminho um pouco diferente. Mas no início eu queria fazer uma revisão de alguma forma e mais uma vez mandar a pergunta. O que vocês sentiram, qual foi a percepção de vocês em relação a esses estudos, né? Desses meses em especial, acho que todo mundo sabe de qual que eu estou falando. Não precisa ser positiva, negativa, enfim, qual foi a sua experiência em relação a isso, como você está enxergando as coisas agora, enfim. Só um breve comentário em cima disso. Se você viu alguma contradição, né? Se agora acha que é o que não é, qual teria sido essa contradição? Gostaria que alguém comentasse aqui, por livre e espontânea vontade, senão eu posso chamar alguém. Vamos ver alguém para falar. Cristiane, tu podia compartilhar para a gente quais foram os teus pensamentos em relação a isso? Ei. Bom dia. Bom dia. Então, eu vou ser bem sincera com você. E eu realmente preciso até que vocês me ajudem a relembrar um pouco quais foram essas questões, porque eu ainda estou digerindo tudo isso. Eu realmente não consigo nem ter a dúvida, porque no momento que esse estudo foi passado, eu
eu não me lembro quais as circunstâncias, eu não peguei isso ainda. De alguma forma, eu não tenho essa dúvida, eu não sei qual é o que da questão, sabe? Então, eu pediria se alguém pode me trazer isso, assim, qual é o que da questão e o que está sendo o ponto, porque eu verdadeiramente preciso revisar esse estudo para que eu possa entender o que está sendo questionado, assim, ou o que está fazendo com que as pessoas, né, venham a pensar e refletir e talvez até se questionar quanto a isso. Não sei se eu pude contribuir com alguma coisa, eu acho que eu trouxe mais uma questão. Não, eu Mas, acho que é maravilhoso. É mesmo. seria isso, sim. É maravilhoso isso que existe. Eu queria que realmente as pessoas a gente tenha mais oportunidade, espaço para demonstrar em que página de alguma forma nós estamos, né? O que a gente entendeu, deixa de entender, se simplesmente está tranquilo. Porque, enfim, eu acho que eu já falei algumas vezes, esses momentos são para isso. Teve até um dia, recentemente, que a gente terminou um estudo e as pessoas que ficaram no final, a gente ficou conversando, falando sobre, enfim, diversas coisas, cada um falando um pouco. E eu acho que esses espaços são espaços para diálogo, sabe? Para a gente realmente, às vezes, demonstrar coisas que a gente quer saber, que a gente não entendeu ou que estão nos incomodando. Eu acho que fazer essa troca em grupo tem muito digamos, a nos dar, posso dizer assim. Alguém poderia, de alguma forma, responder a Cris ou falar da Cris para a Cris o que pareceu para você, o que você percebeu que foi para algumas pessoas um dilema, de alguma forma, com a apresentação do Parminder? Ou ninguém viveu isso, todo mundo aceitou super tranquilamente e não viu nada demais. Gabriel? Lara, bom dia, Rayane. Oi, eu queria falar sobre um ponto assim que eu especialmente tenho dúvida, mas não sei se seria esse o ponto que você quer. Mas é algo que seria a forma de como seria a vinda dos levitas, assim, no sentido de que eles não virão em multidões até nós, mas ao mesmo tempo eles precisam ser salvos através da nossa mensagem. Então, assim, essa parte que eu queria dizer. Maravilhoso, Raíssa. Tocou bem no ponto que eu acho que foi dúvida de muita gente, né, desde setembro. Eu acho que isso é aquilo que eu quero tratar. Eu acho que podem existir outras dúvidas. Os estudos do Parminder, quando eu estava revisando eles estão cheíssimos de conteúdo, né, como os estudos do Parminder costumam ser, mas ele tocou em várias parábolas, enfim. Então, realmente tem muito conteúdo a ser, digamos assim, coberto, estudado, aprofundado. Mas eu quero começar com esse ponto que foi, digamos assim, um dos dilemas trazidos lá em setembro. Começou assim. Nessa vez temos os 3 grupos, os sacerdotes, os levitas, que a comentou, e os netineus. E qual foi a questão que trouxe... Porque qual é o ponto? A gente estava em setembro, no final de 2021, Pânico, a linha 2021, a gente sabe que da linha dos levitas, passando 2021, a gente tem o decreto dominical, e esse, se a gente puder lembrar, é o caminho, digamos assim, é o marco, né? Ou a dispensação em que ocorre a colheita. Então, em 2021, decreto dominical, a gente tem que começar a colher os levitas, eles têm que, né? Os trigos ali, os bons levitas, têm que ser colhidos, têm que vir para o movimento. Mas onde estão? O que a gente está fazendo? Quais são nossos planos para ir lá pregar, para, enfim, não sei se ir até as igrejas, não sei como que a gente vai fazer, né?
questionamento que foi levantado. E o que o Parminder trouxe que, de alguma forma, foi uma resposta a esse questionamento, mas talvez não foi de acordo com a expectativa de muitos de nós. Acho que é. A Rai já comentou que, basicamente, esses 3 grupos, eles não vão se unir. Eles são 3 entidades separadas. Não vai surgir uma ponte entre eles e eles vão, basicamente, se tornar um só. Não vai... O que ele trouxe, começou em setembro, é que não vai ter uma grande obra de evangelismo público, que a gente pensava, né, que ia voltar, especialmente no decreto dominical, mas que a gente ia lá fazer pregações, converter muitos levitas, eles iam entrar, muitos deles iam, né, se converter ao movimento, depois os etineus iam formar um grande grupo, adorando juntos e fazendo, né, enfim, cumprir nossa missão juntos, lutando contra o sexismo, lutando contra a imagem da besta, enfim. Ele deu a entender que isso não ia acontecer comparando com a tríplice união do reino de Satanás, né? A besta, o falso profeta e o dragão. E não ia haver uma união desse lado. Assim, uma união direta. O que une as entidades dessa tríplice união satânica é sua visão de mundo. É uma visão de mundo sexista, misógina. Ele colocou que o que une esses 3 grupos também seria uma sua visão de mundo, uma visão rumo à igualdade, uma visão rumo ao feminismo radical, né, digamos assim. Então, seria essa visão de mundo que uniria essas pessoas, né, esses bons, digamos assim, ramos de cada um desses grupos. Aí, tá. Muitos de nós chegamos à conclusão, depois disso, principalmente de setembro, talvez tenha sido uma delas, eu fui de alguma forma, que então basta eles viverem as suas vidas, basta eles, né, darem o melhor aí, a gente dá o nosso melhor aqui, os levitas fazem sua obra na igreja adventista, a gente sabe. No Brasil é muito forte ramos da igreja, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil está mais, de alguma forma, palpável, ramos da igreja em que eles têm seu ministério LGBT e buscam alcançar essas pessoas, aceitam casamento gay, aceitam ordenação de mulheres, estão avançando, né, nesses temas mais progressistas, digamos assim, mais de esquerda. Então, tipo, eles vão fazer esse trabalho, tem netineus onde tem tantos jornalistas que fazem um trabalho maravilhoso, show, e a gente vai aqui fazendo nosso trabalho que seja, estudando, fazendo nossa parte. Porém, chega para o em dezembro e fala que não, na verdade, eles não podem. Os sacerdotes são uma história de sucesso, a gente sabe, né? 144 mil. Os levitas são uma representação da igreja adventista. E os levitas, a gente sabe que em Atos 27, como instituição, falando de instituição, eles estão destinados ao naufrágio. Ou seja, eles não podem ser salvos. Eles continuam uma colocação que foi feita é que se os levitas continuarem amarrados, digamos assim, atracados ao barco como indivíduos, eles vão ter o mesmo destino que a instituição que a IAGE vai ter, que é o naufrágio. Então, na instituição permanecendo, eles não podem ser salvos. E por isso, já que essas instituições não podem ser salvas, o que vai ser salvo, como eles vão ser salvos, seria como indivíduos, que tem indivíduos bons, indivíduos ruins, indivíduos que estão mais aceitar essa mensagem ou mais refletindo sobre essas coisas, como indivíduos, eles deveriam sair dessa instituição e entrar no nosso movimento, né? Uns poucos, não que todos virão, não que, enfim, não que isso vai acontecer de maneira, digamos assim, como a gente esperava, que era esmagadora, muita gente ia entrar e tal. Mas tá, como que eles vão entrar, então? Essa é a pergunta que a Ariane fez, basicamente. Como que vai se dar essa entrada? A gente, ok, vão ser poucos, pelo que ele colocou isso, né? De alguma forma mexe com a gente, porque a gente quer que muitas pessoas, de alguma forma, se salvem, muitas pessoas tenham a oportunidade de se salvar.
Mas o ponto que ele trouxe foi que essas pessoas que vão entrar, falando dos levitas, mas os gentios seguiriam a mesma lógica, seriam fruto do esforço e do trabalho pessoal de cada um. Ou seja, não vai ter evangelismo público, mas nós, como movimento, nós individualmente temos a missão, conforme as pessoas que a gente convive, a gente possa levar essa mensagem, deixar claro que, né, uma mensagem especial, uma mensagem que mesmo que uma pessoa, mesmo também interessante, mesmo que tenha um levita, né, como eu comentei, que ele é líder de um grupo que aceita pessoas LGBT. Ele, né, enfim, cumpre muitas coisas que a gente acredita, ele aceita a ordenação de mulheres, e existem realmente muitas pessoas assim. O ponto que o Brahmaner trouxe é que não é suficiente. Isso acontece. A gente já teve contato com alguns levitas que têm essa tendência, mas, né, diz que ele é um trigo, ele é um bom trigo. E nós somos, nessa aplicação, como que é, não, o fazendeiro? O ceifeiro. E nós somos o ceifeiro. E se nós vamos, né, entramos em contato com ele no nosso trabalho pessoal para ceifar esse trigo não pode dizer, não, eu não quero ser ceifado, eu quero ser ceifado diretamente por Deus. Eu já estou fazendo uma obra por ele e eu quero continuar assim, e quando ele voltar, é desse jeito que eu quero. Deus instituiu, né, uma igreja, um povo, uma maneira para que as coisas aconteçam, e Deus precisa que esses trigos, por mais bons que eles sejam, por mais trabalho bem feito que eles estão fazendo, mas quando eles entram em contato com essa mensagem de colheita, através, pelo que a gente viu, do trabalho individual de nós sacerdotes, eles precisam ser colhidos. Eles não podem escolher, não, vou ficar por aqui, eu faço o meu trabalho, você faz o seu, eu não quero fazer, seja essas reformas, eu não quero fazer eu quero estudar essa mensagem, porque a minha mensagem já é boa, já é o suficiente. E por que vocês acham que é isso? Por que vocês acham que os levitas, em que entram em contato com a mensagem, não podem seguir as suas vidas simplesmente com o trabalho, com a obra que eles faziam, sem realmente buscar estudar e entender as verdades reveladas pelo movimento? Por que vocês acham que é assim? Bom dia, Lara. Eu não consegui ver o vídeo número 2 ainda, então talvez eu esteja faltando alguma informação no meu raciocínio. Mas pelo que eu entendi, até pelo título do vídeo, o Parminder trouxe assim, que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Mesmo que levitas e netineus estejam defendendo essa mensagem, ela não está 100% refinada como a nossa, aquela mensagem pura que reflete melhor o caráter de Deus e o reino de Deus. Então, para que eles estejam aptos, né, Deus permitiu que essas pessoas estivessem no nosso caminho, então agora a gente tem que ajudar eles a chegar nessa perfeição da mensagem, deles entenderem na íntegra como como se parece, né, o reino de Deus, como essa mensagem é. Eu penso assim. Maravilhoso, justo ao ponto. Se alguém queria comentar algo, acho que eu ouvi, mas enfim. Qualquer coisa é só abrir o microfone para falar. Isso, acho que a Vigia comentou que você colocar no chat. É justamente isso. A gente entende que nós temos uma mensagem que é perfeita, que é para o aperfeiçoamento. Então, nós entendemos, por mais que é ótimo que eles já estejam buscando, já estejam, né, entendendo que Deus, por exemplo, é a favor, né, do casamento gay, Deus é a favor da ordenação de mulheres, todos esses temas, nós temos a mensagem que explica isso. Nós temos a mensagem que vai de Éden a Éden e mostra o poder e o caráter de Deus de maneira mais clara. E qual que é a vontade dele, qual que é até onde ele quer que a gente vá nessa terra. E eles entrando em contato com essa luz, assim como nós tivemos, né, nós éramos levitas, nós éramos adventistas, somos eles de alguma maneira, mas não levitas, mas nós tivemos a oportunidade de seguir, de buscar, de estudar, quando nos veio a mensagem do feminismo radical e todas as mensagens, né, ao longo desse tempo,
a gente teve a oportunidade de dizer não a isso, seguir sendo aperfeiçoado conforme, né, a nova luz que a gente recebe, um novo entendimento, essa é a posição e o posicionamento que esses levitas precisam seguir. Eu vejo que por isso diminui um pouco e faz sentido, sabe, entender que eles vão ser menos ainda, não só os que entram em contato com a gente, mas ainda os que entram em contato com a gente, muitas vezes eles querem só seguir o caminho deles. Ah, tá legal, isso é uma mensagem legal, mas eles não veem o valor e a beleza e a essencialidade dessa mensagem. Isso pode acabar, digamos assim, diminuindo a incidência, né? E por isso, não só por isso, mas o Parâmetro usou uma parábola que eu acho que é interessante. Se alguém tem algum comentário, a gente é só abrir o microfone e falar. Que é a parábola da arca. Porque a gente, né, entende que a gente teve um trabalho tão grande. Então, né, muitos de nós dedicamos os últimos anos da nossa vida para esse movimento, para estudar, para entender, para fazer a nossa parte, digamos assim. E aí, como ele falou, dedicamos tempo, dinheiro, recursos, enfim, para que esse movimento cresça, para entender, para nos dedicar a isso. E agora a gente vai ter que fazer um trabalho e tentar convencer as pessoas a entrarem num movimento que talvez, sabe, nem seja atrativo para elas, que talvez nem faça tanto sentido, né, no caminho que elas acham que elas têm, que elas estão percorrendo, enfim. E aí, por isso ele comparou a arca. E alguém sabe porque alguém pode dizer qual que foi a reflexão que ele trouxe a partir da parábola da arca de Noé, enfim, de Noé. Ninguém lembra? E Lara, então, o ancião nos trouxe assim, a reflexão de observar, depois de tanto tempo de trabalho de Noé, depois de tantos anos do trabalho de Noé e sua família, né, a gente pode colocar assim, quantas pessoas entraram na arca, né? Quanto ele conseguiu atingir ao ponto de trazer, né, para a arca. Justamente isso, Rê. E depois de tanto tempo, né? Você olha para quantos anos, 120 anos, despendidos na construção dessa arca, e né, só se salvaram 8 pessoas. Então, ele colocou essa reflexão, que talvez, nesse momento, seja isso que a gente vai ver. A gente se esforçou tanto para ver pouquíssimas pessoas, né? Para não ver aquele grande número, ou chegar naquele momento, né, de agitação de muita gente entrando, de uma animação, de novas pessoas e estudos, e preparar, enfim, fazer estudos para salões cheios, todos interessados. Ele deu a entender que basicamente não vai ser isso, não é esse modelo que vai funcionar. Mas o que eu achei que é peculiar, interessante nessa parábola, nessa visão da arca, é pensando na arca como um símbolo do movimento, dessa mensagem que foi formada, e a nossa postura, muitas vezes, em relação a essa arca, né? Em relação a perceber que talvez não seja tanta gente que esteja a fim de entrar, né? A fim de fugir do dilúvio através desse barco. É que muitas vezes a gente começa a querer achar defeitos na arca. A gente começa, e é isso que o Parlinder trouxe, a gente começa a falar, não, mas os que entrarem, eles vão ter que, né, vão poder comer ovo. Os que entrarem, eles vão, né, isso foi só um exemplo para outras coisas, eles vão poder usar brinco, qual é o problema? Enfim, isso não é uma grande questão. Querem começar a deixar, basicamente, partes, né, tábuas dessa arca que foram colocadas por Deus e querem, digamos assim, criticar isso, falar que não tem tanto sentido, que não é tão necessário, que, enfim.
que para essas pessoas entrarem, talvez a gente precise, não sei, alargar a porta, fazer com que as coisas, né, com que a arte seja mais atrativa, enfim. Mas o ponto, quando a gente pensa nessa mensagem, né, essa mensagem foi dada por Deus e cada parafuso, cada tábua, cada verdade que ela nos foi ensinada é para nossa proteção, é para que nós estejamos salvos e seguros. E quem quer que queira entrar, porque a porta está aberta, né? Está aberta por muito tempo e ela não, né? Ela é grande o suficiente, entram todos os tipos de animais, então ela é grande o suficiente para quem queira entrar. É para deixar as pessoas seguras em tempos de prova, em tempos, né? Nesse fim do mundo que a gente sabe que já não está sendo fácil e não vai ser daqui para frente até a volta de Cristo. Então, quando a gente tenta encontrar defeitos nessa estrutura da arca, ou simplesmente criticar, ou começar a se sentir desconfortável, tanto esforço, para mim, de repente, a gente lembra que essa é a única maneira de a gente ser salva, que isso aqui foi feito para que a gente pudesse estar dentro, tranquilos e seguros, e se a gente se esforçou tanto para ajudar na construção disso, e só a gente foi salvo, mas se a gente não tivesse empenhado nisso, nem a gente estaria sendo salvo. Não só a gente vai ser salvo, né? Mas falando assim, um número menos surpreendente do que a gente esperava. E eu admito que eu até me entristeço em alguns momentos em ver que o Paralimpíada teve que usar um pouco desse tempo, né? Fala muito pouco com a gente, assim, pensando, dá poucos estudos, né? Claro, isso, o que ele pode, mas colocando uma perspectiva de que não é muito, e tem que usar esse tempo para convencer a gente que as coisas que a gente tem, que os hábitos que a gente adquiriu, que as reformas, por exemplo, de saúde, ou, enfim, né, nossos hábitos como feministas radicais, expandindo um pouco, eles são bons, eles são para o nosso bem, eles nos protegem, eles foram dados por Deus, sabe? Essa questão do veganismo eu até acho interessante, porque como que eu vou... Ele coloca esse jeito, como que eu falo com o Netineu, que já sabe tudo, que, sei lá, um jornalista, que seja, já tem um entendimento, que ele tem que parar de comer ovo, que ele tem que se tornar vegano. Mas eu acho interessante que existem 80 milhões, talvez seja um pouco menos, enfim, talvez seja inflado esse número, mas vamos botar 80, 50, que seja milhões de pessoas que são veganas. E elas são veganas porque elas entendem intelectualmente, porque elas entendem que às vezes é melhor para o corpo dela, entendem que é melhor para os animais, né? Entendem que é melhor para o meio ambiente. A gente está sofrendo impactos do câmbio climático, e ainda que, né, que ser vegano individualmente não vai resolver toda a questão do câmbio climático, né, porque é uma questão muito mais profunda e estrutural, mas eu ser vegano é um protesto contra essa indústria que contribui, né, para o câmbio climático de maneira muito extensa, e é uma coisa que nós podemos fazer pessoalmente, além do benefício para o nosso corpo, além, né, de deixar de explorar milhares de animais, além de deixar de produzir tanta comida que vai alimentar animais e poderia estar alimentando uma quantidade considerável de pessoas que passam fome hoje no mundo. Então, existem pessoas que já... Por favor. Então, hoje o campo está muito mais fácil para falar sobre isso. Já está preparado. As pessoas não vão encarar de uma forma como era antigamente encarado. A gente tinha que fazer levar muito tempo para preparar a pessoa, para ela escutar e para ela entender isso. Hoje está todo mundo entendendo isso, na prática, está vendo o resultado e também está sabendo por quê, a necessidade das reformas. Maravilhoso. Cris, é exatamente isso. Hoje, as nossas reformas e a maneira como a gente vive, eu vejo que é atrativo para uma parte considerável de pessoas que já estão buscando dar o seu melhor, já estão buscando questionar suas atitudes, questionar seu consumo, sua maneira de viver a vida, seus relacionamentos. Então, eu vejo que é atrativo. Eu penso que se, vamos supor, vamos colocar aí uma mulher vegana feminista que existe, nas redes sociais a gente consegue ver algumas, e que seja ateísta, que não acredite em Deus, vamos supor que seja obrigatório para ela entenda, seja aprovado para ela, para mais, enfim, Deus apareça na frente dela. Vamos
dizer que esse Deus é um Deus evangélico, é o Deus do Toruapis, é o Deus de tudo isso que a gente entende que não é o verdadeiro caráter dele. Essa pessoa não vai querer ir para o céu, não vai amar Deus, ela vai ter raiva, ela vai, enfim, fugir, ela vai, talvez, só alimentar todos esses sentimentos negativos que talvez ela tenha contra Deus ou contra tudo que tem a ver com religião. Mas nós sabemos quem é o verdadeiro Deus. E se esse Deus aparece para ela, falando que ele quer levar, enfim, falando que ele tem um lugar. O reino dele é feminista radical, onde não vai ter mais desigualdade, não vai ter mais misoginia. Eu tenho certeza que muitas, talvez não todas, mas muitas dessas pessoas ficariam muito felizes em saber que se Deus existe, então o Deus que existe não é o Deus Toruapis, não é o Deus ditador, não é o Deus autoritário, não é o Deus do patriarcado. Ele é um Deus feminista radical, um Deus que quer que você seja vegano pelos motivos que você é e ainda para cuidar do seu corpo, para seu corpo ser o templo que ele é, ser uma ferramenta mais ativa, digamos assim, para servir esse mundo e para disseminar a igualdade. Então, eu vejo que existe muita beleza, muita perfeição nas coisas que Deus nos revela, e até o mundo poderia ver isso, entendeu? Sendo colocado na luz certa, tenho certeza que muita gente vai dar sentido, né? As pessoas que talvez que tenham a oportunidade. Mas a gente, às vezes, está criticando e falando, eu não sei, mas eu não acho que seja muito próprio, não acho que seja que encaixe muito, sendo que, em muitos aspectos, a mensagem encaixa para uma quantidade considerável de pessoas que já estão entrando em consciência. E é interessante que quando a gente estava naquela época... Pode falar, por favor. É porque enquanto você fala, isso me faz refletir de que, mais uma vez, o centro da questão não é nada dessas outras coisas. O centro da questão é justamente a questão do gênero, a questão, assim, da violência de gênero. A questão vai ser o sexismo. Essas outras coisas vão ser algo que a pessoa vai precisar escolher. Mas o que realmente vai ser a questão vai estar relacionada ao sexismo. E isso é que vai ser um ponto de separação e algo que vai fazer com que defina. E essas outras coisas vão ser pormenores, porque eles também já estão sendo trabalhados e vendo efeitos, e as pessoas já estão convencidas. Agora, se elas vão querer mudar ou não, né? Elas já estão tendo até oportunidade disso. Agora, a questão do sexismo, que é o centro, isso sim vai sacudir, vai mexer, porque isso está se tornando algo como colocado comum, trivial, e pode ser olhado como jamais isso vai ser uma questão de que defina se é um pensamento que Deus está colocando como algo abominável ou o cerne do pecado, ou algo mais antigo e que agora ele quer acabar. As outras coisas até estão sendo colocadas como principais, porque olha a natureza, olha o corpo humano, o que o ser humano está fazendo com o universo. Agora, a questão do sexismo está sendo colocado como comum. Isso não pode ser o que é o centro da questão. Isso. Muito bom, muito obrigada, Cris. E esse é o ponto, né? A gente sabe que Deus, nessa ilustraçãozinha que eu acabei de dar, ele não vai aparecer diretamente para as pessoas falando, olha, eu sou feminista radical, eu quero que você seja assim, 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 mas nós somos a representação de Deus para essas pessoas. Nós, o nosso próximo, né? Nós temos a obrigação de
de demonstrar a Deus pelo nosso caráter. Então, ainda assim, existem muitas pessoas que eu vejo que elas gostam do feminismo, que elas entendem que existe uma ameaça vindo para as pessoas mais vulneráveis, em especiais as mulheres. E nós, digamos assim, vamos ajudar a aclarar essas coisas, reforçar essas coisas e, né, através do entendimento também das verdadeiras fontes de informação, ajudar a alertar as pessoas sobre essa grande ameaça que vem aí. Para isso, a gente deve viver isso na nossa vida, né? Então, quando vierem pessoas, por que vocês não usam maquiagem, não usam brincos, essas coisas, né? Tem muitas feministas que gostam do feminismo, mas usam. A gente tem uma justificativa fácil e clara de padrões de beleza, de estereótipos, do valor da mulher, enfim, tem muita coisa boa, inteligível, em todos os aspectos, os mais superficiais aos mais profundos para entregar para as pessoas. Eu vejo que a gente tem que ser mais grato a Deus, mais apreciar o quanto essa mensagem é maravilhosa, o quanto é bom que ele seja o arquiteto, o quanto nós nos sentimos seguros e felizes que ele é o arquiteto dessa arte, e que ele que vai... e que ele está nos guiando nesse trabalho. Porque e uma coisa que eu penso que às vezes a gente, quando a gente usava saia até o pé, e a gente só tinha justificativa para isso, que estava no século XIX, que parou no século XIX, a gente tinha muita facilidade de, se alguém nos perguntasse, falar sobre modelo, sobre isso, sobre aquilo, sobre todas aquelas coisas que não fazem mais sentido. Mas hoje a gente tem uma mensagem que faz muito mais sentido para 2023, a gente fica, sabe, querendo pisar em ovos e achando que tem coisas que precisam ser excluídas. Enfim, eu acho que essa parte já ficou bem clara. Uma coisa que eu queria que vocês... perguntar para vocês, que para mim existe as parábolas, sabe, são limitadas, mas uma limitação bem básica nessa parábola aqui, quando a gente fala sobre salvação e etc. Alguém vê na parábola de Noé, falando que poucas pessoas vão ser salvas, alguém vê tem alguma dúvida, algo que não parece que não fecha? Não. Tá, a gente sabe que 8 pessoas entraram na arca, né? Isso talvez seja entenderia que poucas pessoas vão entrar, enfim. Mas o ponto é, quantas pessoas ouviram falar sobre a arca? Naquela época. A gente tem bem claro, patriarcas e profetas, eu acho que deixa bem claro sobre... Ninguém me manda no chat, quantos você... Não em número, né? Mas, assim, generalizando. Lara. Oi. Opa. Pode falar. Vai, é você, Eduardo, pode falar. Marcos, né? Não, sou eu mesmo. Bom dia. Tá ouvindo bem aí? Oi, tá ouvindo? Aham. Então, eu acredito, não lembro mais exatamente o capítulo, eu já li, mas eu acho que aquela geração todas. A arca levou um tempo a ser construída, Noé não construiu ela sozinho, né? As pessoas foram envolvidas na construção da arca. Se não me falha a memória, a madeira era trabalhada em outras regiões, né? E levada a um certo local onde Noé estava para construir. Então, eu acredito, Lara, aquela geração ali, todas, eu acho que foi ao alcance de todos. Obrigada, Marcos. Quem mais gostaria de falar? Não cheguei a ver quem era. A Rê? Lara. Mais ou menos eu iria falar como o Marcos falou mesmo. Muitas pessoas. Eu posso imaginar assim, muitas pessoas, porque Noé viveu por muitos anos pregando essa mensagem. A construção da arca também era uma coisa que chamava atenção. E principalmente, imagino assim, as pessoas mais no deboche, que isso se espalhou mais, essa notícia se espalhou mais como deboche do que mesmo como uma mensagem, assim. Obrigada, Rei Marcos. Era algo nunca visto, então chamava muita atenção, né? E eu entendo que pelo conhecimento, pela luz e revelação que a gente tem, todas as pessoas foram alertadas, até porque foram 120 anos
de construção, era algo que chamava a atenção, era algo muito único, muito louco. E teve a questão dos animais, né, que foi algo extraordinário. Todas as espécies foram de casal em casal, da maior tranquilidade, entraram na arca. Ou seja, houveram muitas eventos, digamos assim, muitas circunstâncias que foram favoráveis a que todos, eu entendo que todos tiveram a oportunidade de entrar na arca. Então, o meu ponto, a minha questão não é que poucas pessoas vão entrar na arca. E aí entra a minha dúvida e a minha maior questão com esses estudos. Tudo bem que pouca gente entra na arca, mas eu preciso que todas as pessoas tenham a oportunidade de entrar, de ouvir falar, para que elas possam decidir se sim, elas querem fazer parte desse movimento, ou se não, elas preferem não, elas preferem viver a vida delas, né, como seja. Aí, agora a gente fala sobre números, que fica meio difícil conciliar as ideias todas. Porque não vamos fazer evangelismo público, vamos fazer uma obra pessoal. Eu vou colocar uns números aqui para a gente pensar um pouco. Vamos dizer, vou ser generosa nessa primeira parte, que somos 2 sacerdotes. Sabemos que somos bem menos, mas vamos colocar. Levitas são 20 milhões e netineus são, acabamos de bater os 8 bilhões, né? Ok. Mas a gente não vamos colocar que a gente vai ter que individualmente, porque o ponto que o Fernando falou é uma obra individual. Então não vai ter uma grande... embasando-nos uma obra individual. Não vou falar que nós vamos pregar, temos que pregar para todos, porque a gente entende que no dilema do decreto dominical, e chegando até lá, as pessoas vão se distanciando ou se aproximando dessa mensagem, estão se distanciando da igualdade, e se aproximando do patriarcado, ou se aproximando da igualdade, do feminismo, enfim, né, com as decisões, com os profetas através das mídias, enfim. Então, vamos dizer que tem só 1 milhão, agora eu não vou ser pessimista, 1 milhão de levistas e 1 milhão de netineus, colocando mais... Sendo mais pessimista ainda com os netineus, isso não seria nem 0,1% da população mundial. Essas pessoas precisam... Elas já estão do lado certo, digamos assim. O decreto dominical, a gente sabe que ele vai se levantar mundialmente e as pessoas elas vão se decidir mais pela igualdade ou mais a favor, né, das leis que impõem, enfim, misoginia, tá? Homofobia, o que seja. E a gente sabe que vão surgir 2 pessoas, mas se essas pessoas não basta se posicionar, elas têm que ser colhidas por esse movimento, elas têm que entrar em contato por esse movimento. Essas 2.000 pessoas, que somos nós, né, generosamente falando, temos que pregar o nosso trabalho individual para basicamente 2 milhões de pessoas. É como se cada um de nós, fazendo as contas, teria que pregar para 1.000 pessoas, individualmente falando. Ou seja, é um número considerável. Isso, para mim, é a coisa que mais fica difícil de encaixar para mim, de eu conseguir entender. Mas eu vou dar uma solução. Não sei se alguém gostaria de comentar. A gente entende, né, que vai ter... Que tem uma agitação aqui no decreto dominical, que as coisas vão sendo reveladas, as pessoas vão se decidindo nessa grande, né, nesse grande dilema. Mas a pergunta é, tá, se decidiram um dilema, precisam de alguém, se só pode estar para o momento, precisam de alguém que leve esse movimento. Nós temos basicamente 2.000 pessoas para fazer os grandes trabalhos, os levitas vão entrando aos pouquinhos se somando, e parece que não vai ter muita gente para fazer esse trabalho. Nossos trabalhadores realmente são bem poucos. Enfim, esse é o dilema. Não sei se alguém tem algum comentário sobre isso. Se alguém já tinha pensado, já tinha sofrido. Enfim. Não. Mas eu vou para um texto que, para mim, fez muito sentido e que vai abrir uma outra coisa que eu acho que o Parminder enfatizou muitas vezes e que não foi por acaso. Que ele enfatizou toda a questão de enfatizar. O Cris já colocou ali, texto no chat, mas eu também vou compartilhar a tela e vou pedir que alguém leia para mim, por favor.
Alguém podia ler rapidinho? Os sacerdotes principais. Eu vou ler. Os sacerdotes e principais haviam se arvorado em juízes para condenar a obra de Cristo, mas ele se declarou juiz deles próprios e de toda a terra. O mundo foi confiado a Cristo e por seu intermédio tem vindo toda a bênção de Deus à raça caída. Era o Redentor, tanto antes como depois da encarnação. Assim que existiu o pecado, houve um Salvador. Ele tem dado luz e vida a todos. E em harmonia com a medida da luz concedida, será cada um julgado. E aquele que tem comunicado a luz, que tem acompanhado a alma com as mais ternas súplicas, buscando atraí-la do pecado para a santidade, é ao mesmo tempo seu advogado e juiz. Desde o início do grande conflito no céu, Satanás tem mantido sua causa por meio de engano, e Cristo tem trabalhado no sentido de lhe revelar as tramas e derribar-lhe o poder. É aquele que se tem oposto ao enganador e, no decorrer de todos os séculos, se tem empenhado por arrebatar os cativos de seu poder, que julgará cada pessoa. Alguém gostaria de comentar se enxergou alguma relação deste tema com o trecho, com a citação? Tem algo que dá uma pista, alguma luz? Em como talvez as pessoas todas seriam salvas? Lara, Pode falar. está me ouvindo? Sim. Então, em um certo momento aqui do texto, assim, ele tem dado luz e vida a todos, e em harmonia com a medida da luz concedida, será cada um julgado. Bom, acho que a gente pode ir tendo essa frase como pano de fundo, como base. Eu acho que, de uma certa forma, todos nós temos recebido luz do assunto, vamos lá, momento nossa geração, né? Eu acho que a gente precisava pesquisar mais, estudar mais sobre a questão da LGBTQIA+, sobre a questão da igualdade para todos, né? A mulher, o espaço de igualdade que o homem sempre teve. Então assim, atualizando, eu acho que o assunto, baseado nesse texto, que o texto dá luz a todos, eu acho que cada um de nós vai ser cobrado por essas listas. E o que eu tenho feito com ele? Se eu de repente, estudando, se eu aceito, se eu buscar, se de repente não, me acomodo e basear na opinião de outros que concordam, aceitam, a questão de um conservadorismo construído ao longo dos anos, enfim. Talvez pode ser isso. Eu acho que talvez isso também tenha contribuído na época de Noé. Eu acredito que Noé e a sua família não teve condições de levar a mensagem para todos, por mais que tenha sido 120 anos, porque eu acho que não dava. Mas a arca, por ser uma construção, uma coisa inédita, extraordinária, ela também levou as pessoas, levaria as pessoas a entender o que estava acontecendo, tal. A arca, isso eu acho que era uma luz, né? Sim, com certeza. Estava anunciando alguma coisa. Então, obrigada, Marcos. Eu falei muito. É isso aí. Esse é o trecho que eu queria que a gente focasse, mas acho que tem muita riqueza nesse texto do Desejado, que diz que ele tem dado luz e vida a todos, ou seja, todos têm recebido alguma proporção de luz e vida, e em harmonia com a medida de luz concedida, será cada um julgado. Isso me ajuda, porque quando eu penso, por exemplo, em países, e na semana que eu estava preparando esse estudo, eu vi um vídeo sobre a Coreia do Norte, quanto é um país fechado, quantas pessoas lá dentro são escravizadas pelo próprio governo, não têm acesso à internet, mal têm acesso à luz, a necessidades básicas,
eles são só um exemplo de pessoas que não têm nenhum sacerdote perto para fazer essa obra, né? Para fazer esse trabalho pessoal. E eu acredito sinceramente que existem pessoas que aqui, como diz, um pouquinho mais adiante, deixa eu pegar aqui, que Cristo acompanha a alma com as mais teras súplicas, buscando atraí-la do pecado para a santidade. Eu acredito que Deus, através do Espírito Santo, né, que ainda está nessa terra, ele faz uma obra que vai além dos nossos esforços e dos nossos números limitados. Eu acredito que tem pessoas que, na verdade, Cristo está trabalhando e chamando todas as almas. E quer atraí-las do pecado para a santidade, colocando nesse contexto de fim do mundo, sabendo que o sexismo é o último pecado a ser derribado e que ele está presente em todas as culturas. Eu acredito que tem pessoas que, mesmo vivendo uma estrutura tão patriarcal, elas são atraídas por Cristo para refletir sobre isso, atraídas do patriarcado para o feminismo, para a igualdade, ainda que dentro do contexto tão limitado que elas tenham, com a luz que elas tenham, eu acredito que as pessoas podem fazer essa escolha. E eu acredito que isso reforça a justiça de Deus, né? Que é advogado, é juiz que chama essas pessoas e busca dar luz. Alguém queria fazer um comentário? Eu quero fazer um comentário, amiga. Por favor. Então, porque recentemente alguém estava me perguntando, então, para que serve o Espírito Santo? Alguém tinha me feito essa pergunta recentemente. Então, eu acho que nesse caso a gente pode dizer que, na verdade, porque assim, quando a gente pensa em oração, a gente pensa que o Espírito Santo vai interceder a favor das nossas orações, né? Eu acho que muitas vezes a gente limita o Espírito Santo nesse sentido. Mas se a gente for por esse texto aqui e vir a limitação que a gente tem ao chegar a todo mundo, então a gente poderia dizer que, na verdade, o Espírito Santo não seria para atender as nossas orações conforme a gente quer, mas para fazer esse trabalho de intercessão e chegar ao restante das pessoas que a gente não consegue chegar. Não sei se eu poderia associar dessa forma, porque eu acho que a gente tem uma visão diferente, talvez distorcida daquilo que é o trabalho do Espírito Santo, para que serve o Espírito Santo, na verdade, a forma como ele intercede, porque a gente limita isso a apenas orações concedidas conforme a nossa vontade, só porque a Bíblia diz que a gente pode pedir e vai ser concedido, né? Então, acho que a gente talvez não deveria associar dessa forma, mas é um trabalho mais específico que o Espírito Santo tem para fazer, que nós não alcançamos, né? Maravilhoso. É muito isso, a gente, né, tenta limitar e lembrando que o objetivo de tudo isso, dessa mensagem, da obra que existe nessa terra, da presença dele, é a salvação, não só a nossa salvação. Você somos dignos de salvação. Eu fico pensando, eu tive uma vida relativamente boa, apesar de ser mulher nesse mundo, né, que tem suas dificuldades, mas sabe, tem pessoas que sofreram tanto. Eu quero que elas tenham uma oportunidade de viver num reino de igualdade. Eu acho que todo o ser humano é digno de salvação e eu acredito que ele vai receber luz e que, se eu quero, né, se nós podemos querer que as pessoas se salvem, tenham uma oportunidade, mesmo não podendo chegar até lá, eu acredito que Deus, muito mais, isso fica claro através de toda a história da redenção, da inspiração vez após vez, eu vejo de uma maneira muito clara que Deus está nesses lugares trabalhando e cada um vai ser julgado conforme a luz que tem, e nós vamos ser julgados conforme a luz que nós temos, que a gente tem tanta luz, que se fez até uma arca para que a gente possa entrar e estar seguros nesse momento, e estar prontos para ir até essas pessoas, quando seja necessário, para as pessoas que a gente tem por perto. A gente também tem essa oportunidade de fornecer luz para essas pessoas, de ser um condutor de luz, da luz comunicada, né, pelo céu. Mas é o Espírito Santo que trabalha no coração, não é a gente que vai convencer, por melhores as palavras que sejam, enfim. Mas o ponto que eu fecho, a última ilustração que eu quero trazer, que para mim também trouxe, ele fala de Filipe, né, que foi levado até um eunuco que estava se questionando sobre o tema para expor a mensagem para ele. Então, Filipe foi escolhido e não um sacerdote, porque Filipe estava preparado, Filipe estava centrado na mensagem de salvação para o seu tempo, né? Realmente vivendo, transpirando isso, e foi sem nem saber, nem se esperar, foi levado. Eu vejo isso pra gente.
Então, o Espírito Santo já está trabalhando, que maravilhoso, né? Vamos acreditar e até orar por isso, porque nós ansiamos também, isso tudo é sobre salvação, não é sobre ter conhecimento simplesmente ou saber as coisas. Então, mas que a gente possa ter esse conhecimento de salvação com o objetivo de salvar as pessoas, né? Porque nós vamos ter que correr pelas pessoas, vamos ter que fazer a nossa parte, é um trabalho pessoal, mas vamos ter que trabalhar realmente. Então, que a gente possa estar preparado. Se a gente precisar ser mandado para China, assim, estou dando uma situação bem hipotética, que nós sejamos prontos com essa mensagem bem firmada, entendendo a ameaça e sabendo que essa é a mensagem de salvação e que quem entrar em contato com ela não tem mais desculpas. Ele, né, ele teve acesso à arca, então ele tem essa oportunidade de entrar, e que bom. Por isso, e só falando sobre essa questão dos indivíduos, eu acho que por isso da luz, por isso que para mim ele frisou tanto que a gente não pode falar sobre a salvação de indivíduos. Instituição, a gente sabe, os sacerdotes, né, vão ser salvos, os levitas vão para o naufrágio, individualmente aqueles que têm contato têm que entrar na arca, digamos assim, fazer parte do movimento, mas a gente não tem como saber sobre a salvação dos indivíduos do mundo inteiro, né? Individualmente cada um. E eu acredito que individualmente Deus faz um trabalho e nós, como movimento, temos que fazer o nosso também. É isso. Não sei se alguém tem mais um comentário. Claro, eu só queria finalizar. Você falou sobre instituição, concorda comigo, Marcos, está um pouco baixo o teu microfone. Se tu consegue ficar mais perto ou atrapalhando. Esse melhorou agora. Sim. Então, o que eu estava dizendo é que, como baseado no que você acabou de falar ainda agora, né, sobre realmente pessoas no mundo que têm limitações de conhecimento, por várias razões, né, enfim, condições sociais, o Espírito Santo é um consolador, né? Então, a gente acho que é mais claro para a gente entender isso, talvez melhor hoje, em função da estrutura, de tudo que a gente vem aprendendo, solidificando, né, que o Consolador, ele entra aí, né, para poder ajudar a consolar aqueles que, de repente, não estão conseguindo ter tanto acesso como a gente, né, tanta informação mais fácil como a gente tem. Muito obrigada, Marcos, e todos que participaram. Eu acho que agora a gente já chegou no nosso tempo, então eu vou encerrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por mais um estudo que a gente pôde ter juntos. Nós te agradecemos porque o Senhor anseia pela salvação, anseia pela nossa salvação. E o Senhor construiu um movimento tão perfeito que revela teu caráter para que a gente seja salvo. A gente agradece essa oportunidade, que a gente possa realmente valorizar e realmente viver conforme a luz que o Senhor nos dá, sabendo que essa é a maneira mais próxima da gente viver mais perto do céu. A gente também pede por todas aquelas pessoas que estão longe da nossa esfera de influência, da esfera de influência de qualquer pessoa do movimento, muito provavelmente, mas que o Senhor continue atuando nessas vidas, atuando também nas vidas que estão perto da gente, que a gente possa fazer nosso trabalho e que a gente possa se preparar para a obra que a gente tem que fazer, que talvez vai ficar mais clara conforme o tempo passa, que a gente possa estar prontos, que a gente não dê desculpas, que a gente não tenha de fazer concessões, nos ajude realmente a levar isso a sério com alegria e gratidão que é fazer parte desse movimento e poder desfrutar e explorar essa mensagem tão perfeita e celeste. É isso que a gente te pede e agradece e pedimos também pelo próximo estudo que teremos. Em nome de Jesus. Amém.